Algo interessante que pude notar nas pessoas que se posicionam contra a pena de morte é que seus argumentos há muito tempo são basicamente os mesmos. A maioria deles traz em seu bojo a simpatia dirigida ao criminoso. Para conseguir esse intento, elas se firmam no pragmatismo, numa falsa ética e moralidade, ou até mesmo se posicionam contra o claro ensino da Escritura. Segundo Leonard Van Ron, aqueles que querem acabar com a pena capital sempre começam no mesmo ponto: o enfraquecimento e depois o desaparecimento da fé na Bíblia, como sendo a verbalmente inspirada e infalível Palavra de Deus. Esse é sempre o começo. O campo de batalha é sempre, em primeiro lugar, a Bíblia. Seus críticos conseguem que os líderes religiosos e depois o povo creiam que não é realmente a palavra de Deus. Coisas como a pena capital caem inevitavelmente. Ron Gleason colocou a questão da seguinte maneira: os que desejam acabar com a pena de morte estão, conscientemente ou não, pondo de lado o muito necessário meio de lembrar, em nossa sociedade, as consequências do pecado. Deus impõe a pena capital aos assassinos cujos crimes foram comprovados, e não devemos recuar ante a responsabilidade de aplicar a ordem de Deus. Várias pessoas que se posicionam contra a pena capital utilizam alguns argumentos que passarei a analisar a seguir. Primeiro, a pena de morte não acaba com a criminalidade. Segundo dados do IBGE, 1,2 milhão de mulheres sofrem agressões no Brasil. A Lei Maria da Penha foi um avanço no combate à violência contra a mulher. Uma pesquisa desenvolvida pelo IPEA apontou para a sua efetividade ao mostrar que, com a Lei Maria da Penha, houve uma queda de 10% do número de homicídios praticados contra a mulher. Mas a pergunta é: a Lei Maria da Penha acabou com os crimes praticados contra a mulher? É lógico que não, e nunca o fará. O papel dela é restringir a violência e punir os agressores. Semelhante é a pena capital. Às vezes, ouço pessoas dizerem: a pena de morte não resolve nada, não acaba com a criminalidade, mas ela acaba com as chances daquele criminoso de praticar outros delitos. Ela freia e pune exemplarmente, ela acaba com a reincidência e faz verdadeira justiça. Segundo, a justiça é falha, por isso, pessoas podem ser condenadas e executadas inocentemente. O argumento gira em torno da justiça falha, mas esquecem-se de pontuar que o homem é falho, e não simplesmente a justiça. A justiça falha porque é exercida por homens. O erro não se encontra exclusivamente na área criminal, mas parece que é isso que opositores da pena capital quer que pensamos. Olhem, por exemplo, para a medicina. Quantos casos de erros médicos resultaram em morte? A medicina é falha, porque é exercida por homens. Mas não ouvi pessoas dizendo: não vou ao médico porque lá acontecem acidentes que matam pessoas. Evidentemente, é lamentável quando alguém é condenado injustamente, como também é lamentável quando alguém está com a perna direita gangrenada e o médico amputa a esquerda. Mas nem por isso deixamos de ir ao médico. E aplicando o mesmo argumento, não deveríamos abolir a pena capital porque alguns erros acontecem. Terceiro, a pena de morte tira a oportunidade do criminoso de se arrepender e crer em Jesus. Não acredito que esse seja um argumento forte o suficiente para opor-se à pena capital, mas o tenho ouvido constantemente. A experiência mostra que, quando um indivíduo se encontra diante da morte, ele passa a pensar mais seriamente sobre a condição de sua alma e sobre assuntos referentes à eternidade.
Se um pecador terá de ser salvo, a pena capital não será um empecilho. Deus pode usar esse evento para convertê-lo, como aconteceu com o criminoso crucificado ao lado de Jesus. Quarto, a justiça pertence a Deus. O argumento dessas pessoas parece ser que somente Deus pode julgar os criminosos ou tirar a vida deles, que não cabe às autoridades fazer isso, mas somente a Deus. E quando o Estado faz isso, age como ministro de Deus. É em nome de Deus ou como seu representante que ele age. É em nome de Deus que ele está executando a justiça. Eles são os agentes que executam a ira divina. Então, não há nenhuma contradição entre a justiça de Deus e a execução de criminosos. Pelo contrário, como já vimos mais de uma vez, as autoridades são ministros de Deus para executar a sua ira contra os malfeitores. Quinto, a Bíblia diz: não matarás. Como posso harmonizar essa ordem com a pena capital? O termo hebraico hatsen, traduzido por não matarás, traz a ideia de matar de maneira injusta e violenta. Esse termo pode ser traduzido como não cometerás assassinato, de modo que o não matarás não contradiz com a pena capital. Pelo contrário, é exatamente porque os homens quebram o sexto mandamento que atrai sobre si a pena de morte. Aquele que, de um modo violento e premeditado, tira a vida do seu próximo, perde o direito da sua própria vida. O sexto mandamento, de fato, proíbe que indivíduos tomem a lei em suas mãos e matem por ódio, lucro, vingança ou por querer ajustar as contas com as próprias mãos, por males a casos sofridos. Todavia, o sexto mandamento não proíbe de modo nenhum o Estado de levar à justiça os assassinos por meio da pena capital. Sexto, a maioria dos países aboliu a pena capital. Por mais veraz que seja a constatação, ela não é o suficiente para estabelecer novos padrões de justiça, nem para afirmar uma posição evangélica sobre a questão. O que essas pessoas esquecem é que nossa ética não é norteada ou extraída de números estatísticos ou das determinações das nações. O mesmo argumento poderia ser usado da seguinte maneira: vários países legitimaram a união homossexual, o aborto e a prostituição, mas nem por isso nós começaremos a dizer que as nações estão certas. Se a maioria dos países aboliu a pena capital, a única coisa que se prova é que quão obstinados são os homens, uma vez que pensam que podem legislar leis superiores às determinações do próprio Deus. Onde a palavra de Deus legisla positivamente sobre o dever do Estado, como no caso da pena de morte, é obrigatório que as leis civis conformem-se à vontade revelada de Deus. Sétimo, nosso Estado é corrupto, a pena de morte não daria certo aqui no Brasil. É bom lembrar que as determinações de Deus não estão atreladas à bondade ou perversidade dos governantes. Conforme nos lembra Solano Portela, o governo do contexto do Novo Testamento era bastante injusto, ruim e primitivo, mas, mesmo assim, a legitimidade dos governos não foi retirada e nem as responsabilidades de aplicação da justiça correta revogadas. Seria diferente em nossos dias? 8. Não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. Esse tipo de argumentação falha em não considerar os aspectos da lei de Deus. Podemos ver 3 aspectos dessa lei, conforme nos ensinam os padrões de Westminster. Primeiro, a lei civil ou judicial, que foi a legislação dada a Israel. A Confissão de Fé de Westminster leciona o seguinte: Deus deu leis civis que deixaram de vigorar quando a nação daquele povo deixou de existir, e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Capítulo 19, parágrafo 6º.
Segundo, a lei religiosa ou cerimonial, com os seus simbolismos retratados pelos sacrifícios e pelas cerimônias. A confissão esclarece que Deus deu leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções e deveres morais, estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. A lei moral, que representa a vontade de Deus para o homem no que se refere ao seu comportamento e seus deveres principais. A lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras, e isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não anula de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Com isso em mente, começamos a entender o que significa não estar debaixo da lei. Certamente, os cristãos não estão debaixo da lei civil do Estado teocrático de Israel, nem da lei religiosa, pois esta foi cumprida com a vinda do Messias, cujo cerimonial para ele apontava. Mas a lei moral de Deus ainda é válida para os nossos dias, e o princípio da pena capital é atrelado à sua lei moral, constituído a sua vontade permanente para o homem. Sexto, Jesus disse que deveríamos amar nossos inimigos. Logo, a pena capital não faz parte do espírito evangélico. Certo homem, ao falar contra a pena capital, repetia constantemente: leia o Sermão do Monte. Segundo o seu ponto de vista, o Sermão do Monte é absolutamente contrário ao ensino da pena capital. Afinal de contas, Jesus disse que deveríamos amar nossos inimigos e até mesmo orar pelos que nos perseguem, e que, se alguém o ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, versículo 39, 43 e 44. Mas um entendimento incorreto do Sermão do Monte leva a considerações absurdas e utópicas sob a pena de morte. No Sermão do Monte é preciso considerar, no mínimo, duas coisas importantes. A primeira consideração é que Jesus não está falando para as autoridades constituídas que são responsáveis pela punição dos criminosos. Solano Portela nos esclarece o seguinte: no Sermão da Montanha, Jesus não está argumentando contra o princípio de vida por vida, mas está falando contra o nosso desejo pessoal por vingança. Ele não está negando o poder e a responsabilidade do governo. Ele fala a nós como indivíduos, nos ensinando que não devemos tentar assumir ou substituir poderes e responsabilidades que pertencem aos governos. Assim, ele nos chama como indivíduos a amar nossos inimigos e voltar à outra face. No contexto global do Novo Testamento, entretanto, ele reforça a autoridade dos governos como promotores da lei e da ordem, dos princípios de justiça, entre os quais se encontra a correta aplicação da pena de morte. A segunda consideração é que Jesus não está desmentindo a lei, mas dando a ela uma verdadeira interpretação. O contraste entre ouvistes o que foi dito aos antigos e eu, porém, vos digo, não é uma contraposição entre o ensino da lei de Moisés e o ensino de Cristo. O contraste entre a falsa interpretação da lei feita pelos fariseus e a verdadeira interpretação feita pelo Senhor Jesus. A lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas os líderes da nação judaica fizeram um acréscimo: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Mateus, capítulo 5, versículo 43. Os judeus acreditavam que o mandamento
não matarás, se limitava ao ato físico de tirar a vida de uma pessoa. Mas Jesus nos mostra que devemos ter cuidado com o desejo de vingança pessoal. Jesus confirma a lei de Moisés e lembra-nos que a ira e o rancor também são imputáveis e merecedores de severo castigo diante do tribunal de Deus. 10. O Estado, com suas leis, evoluiu e a abolição da pena capital faz parte dessa evolução. Isso é um absurdo, pois supõe que homens pecadores possuem um sistema de leis e um senso de justiça mais elevados do que o de Deus, o sumo legislador. Desse modo, o abandono da pena capital não é um avanço resultado do processo civilizatório, mas a sua decadência. É o seu afastamento da lei moral de Deus que leva os homens a pensarem que são mais justos do que o próprio Deus, que, em nome de uma suposta evolução, faz com que a sociedade sangre por todos os poros. 11. A pena de morte não se sustenta diante da moderna concepção de justiça. Esse argumento está atrelado ao anterior, ou seja, com a evolução da humanidade e, consequentemente, com a evolução da justiça, a pena capital ficou ultrapassada, obsoleta. Segundo eles, pensam, a pena capital pode funcionar quando a humanidade era primitiva, nos dias em que vigoravam leis antigas, como o Código de Hammurabi, as leis hititas, o Código Sumérico ou a legislação mosaica. Mas agora as coisas mudaram. Vivemos em pleno século XXI, não é mesmo? Mas a concepção mais básica de justiça, seja ela antiga ou moderna, é esta: dar a cada um o seu direito, dar aquilo que lhe é devido, segundo uma igualdade de proporção. Nas palavras de Paulo, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o mal. Romanos, capítulo 13, versículo 3 e 4. Observemos que este é o princípio: dar a cada um o que lhe é devido. 12. A execução de um assassino é tão criminosa como o ato que ele cometeu. Mas não existe a mínima equivalência entre um assassino e a justiça letal aplicada contra ele. Não se pode comparar a busca pela justiça efetuada pelas autoridades constituídas com os atos de um homicida. Tentar buscar tal equivalência é totalmente absurdo. O assassino age contra a lei, contra o bem da sociedade e, em última instância, contra Deus. O Estado age de acordo com a lei, pelo bem-estar da sociedade e como ministro de Deus, contra a máxima violência injusta de um assassino que tira a vida de seu semelhante. Será sempre justa a violência do poder que executa o homicida. 13. Se um assassino se converter ao evangelho na prisão, ele deveria escapar da pena capital? Será que não seria bom tentar ressocializá-lo, visto que, como um cristão, ele poderia ser útil à sociedade? Nem o ateísmo, nem a idolatria, nem a fé sincera em Cristo devem eximir um homem das penas. Se o direito é violado, ele precisa ser reparado. O apóstolo Paulo afirma: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Romanos capítulo 13, versículo 1. Comentando esse versículo, John Murray declara o seguinte: fica implícito que nenhum indivíduo está isento dessa sujeição. Nenhuma pessoa desfruta de privilégios especiais, os quais possa ignorar ou sentir-se livre para transgredir as ordenanças das autoridades civis. Nem a incredulidade, nem a fé oferecem imunidade.
O fato de que Paulo escrevia para a igreja é particularmente significativo. A Confissão de Fé de Westminster declara: incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem isenta o povo da obediência que lhe deve. Obediência essa, qual não estão isentos os eclesiásticos. Capítulo 23, parágrafo 4. Em resumo, todos devem ser tratados com igualdade pela lei, seja para receber o louvor da autoridade pelo bem praticado, seja para receber a punição pelo mal executado. 14. Um verdadeiro cristão não deve fazer parte do governo civil, visto que haverá casos em que ele poderá envolver-se na morte de pessoas. Parece-me que, conscientemente ou não, existe um punhado de pessoas em nossos dias que acredita num tipo de pacifismo e até mesmo o defendem. Embora tenha havido alguns grupos que se denominavam pacifistas cristãos, essa nunca foi a posição da maioria da igreja cristã. Tampouco o ensino das Santas Escrituras e de nossos padrões confessionais. O pacifista acha um erro que um cristão envolva-se em lutas, ainda que seja pela paz e pelo bem da sociedade. Ele é contrário à guerra, armas, legítima defesa e etc. Mas coloquemos a questão em termos bem práticos. Imagine um cristão que exerce o papel de juiz. Ele recebe em seu tribunal um homem que cometeu um assassinato por motivos banais. Sua decisão pode levar aquele homem para o corredor da morte. O que ele deve fazer? Ou imagine que uma nação estrangeira ameace a soberania de nossa nação e depois de todas as tentativas frustradas de alcançar a paz, a única solução é a guerra. Um cristão pode empunhar uma arma e lutar nessa guerra? É nesse tipo de situação embaraçosa que o pacifismo quer evitar. Mais uma vez, a Confissão de Fé de Westminster lança à luz a questão. Ela declara enfaticamente: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Eles, sob a dispensação do Novo Testamento e, para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Capítulo 23, parágrafo 2º. Martinho Lutero se deparou com essa questão. Eis sua resposta. Se São Paulo afirma que a autoridade é servidora de Deus, não devemos revelá-la apenas para o uso dos pagãos, mas de todos os seres humanos. Servidora de Deus significa exatamente o seguinte: a autoridade é de tal natureza que só pode servir a Deus por meio dela. 15. Todo mundo merece uma segunda chance. Esse tipo de argumento fundamenta-se muito mais no sentimentalismo desorientado do que em qualquer outra coisa. A ideia é que a pena capital é algo muito duro. Afinal de contas, é justo você perder a vida por cometer apenas um assassinato? A resposta a essa pergunta é clara. É lógico que é justo. Mas aqueles que pregam a ressocialização dos criminosos insistem nessa tese. Todos merecem uma segunda chance. O problema é que não é apenas uma segunda chance. São inumeráveis as vezes que assassinos recebem uma nova chance e acabam fazendo outras vítimas. Quantas vidas seriam poupadas se a justiça tivesse colocado um fim na vida desse homicida? Insistir na ressocialização de indivíduos que claramente são reincidentes é colaborar com criminosos e afrontar a sociedade, desenvolvendo-lhe indivíduos que deveriam ter sido banidos. 16. A ética de Jesus
contraria a pena capital. Para alguns, a ética de Jesus é uma fortaleza inexpugnável, na qual é impossível que a pena de morte penetre. Pensa-se, por exemplo, que a ética de Jesus proíbe o uso da força, a autodefesa e o uso da pena capital por parte do Estado. Os defensores da ética de Jesus estão de mãos dadas com os pacifistas. Um dos textos favoritos é Mateus capítulo 5, versículo 39, em que se diz: Eu, porém, vos digo, não resistirás aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Talvez nenhuma passagem tenha sido tão mal interpretada quanto essa. Não há nenhuma evidência de que haja aqui uma proibição contra a autodefesa ou a pena capital. Jesus está falando acerca de um insulto. Jesus parte do pressuposto de que a maioria das pessoas são destras. Para que um destro bata na face direita de um homem, ele precisa bater com o dorso da mão. Nos tempos de Jesus, essa era uma maneira desprezível de insultar alguém. O que Jesus está ensinando então é que não devemos aplicar vingança ou retaliação contra um insulto. Infelizmente, muitos têm pintado um Jesus que não corresponde ao Filho de Deus, revelado nas páginas das Escrituras. Muitas vezes, tais caricaturas são usadas para defender agendas esquerdistas e para alcançarem esse intento, fabricam para si próprios deuses. 17. A pena de morte é desumana, traz a mensagem de que a vida não é preciosa. Essa objeção, embora carregada de compaixão, é enganosa. Mais uma vez, o sentimento é dirigido ao assassino e não às vítimas. Muitas dessas pessoas que são contra a pena capital e pregam que a vida é preciosa são as mesmas que defendem o aborto, revelando sua hipocrisia. A pena capital mostra que a vida é preciosa, revela como Deus leva a vida de suas criaturas a sério. São aqueles que não consideraram a vida preciosa que assassinaram por qualquer motivo. É contra essas pessoas que Deus ordenou que o governo humano executasse a pena. Porém, muitos continuam achando que a execução de um assassino é desumana. Mas é o sangue dos inocentes que o criminoso derramou. Ninguém se importa. Não merece a mais severa condenação um criminoso que assassinou um ser humano? Conforme bem observou Ron Gleason, muitos secularistas, como também alguns cristãos, continuam tentando proteger o assassino e não a vítima ou a família e os amigos da vítima. Isso não é compaixão, é sim um terrível deslocamento do lugar próprio da moral. 18. Não existe prova de que a pena de morte seja um dissuasor eficiente. A argumentação aqui é que a ameaça da execução não desestimula o criminoso. Em vez da pena capital, o homem se sentiria mais dissuadido se ficasse preso perpetuamente. Ora, se nem a morte é capaz de dissuadir certos homens, quanto mais uma prisão. Onde a lei se mostra fraca, os criminosos entram na prisão ameaçando os agentes da lei, jurando vingança contra estes, ou então zombando da justiça e da sociedade, dizendo coisas do tipo: podem me prender hoje, mas amanhã estarei nas ruas. A pena capital é um eficiente dissuasor muito mais do que a prisão, ainda que perpétua. Isso porque existe em cada um de nós um instinto de preservação da vida, razão pela qual sentimos pavor diante da morte. A gravidade da pena gera medo, e o medo pode dissuadir as pessoas. Porém, mesmo que você discorde, ao menos uma pessoa pode ser dissuadida pela pena capital
a saber, o assassino. Aquele que foi executado foi definitivamente dissuadido. Além do mais, o ponto central pelo qual os assassinos devem ser executados não é a dissuasão, mas as determinações de Deus, que exige que as autoridades constituídas executem os assassinos, fazendo assim verdadeira justiça.